Em uma noite fria e solitária no meio selvagem de Wyoming, perto da reserva Wind River dos índios, uma garota indígena é vista chorando e fugindo sem sapatos pela neve. O filme salta para o outro dia, quando vemos um homem calado chamado Corey Lambert, um caçador local banido, que está caçando um lobo enquanto vestido todo de branco. Corey é um guarda do Departamento de Vida Selvagem e Pesca. Ele vai para Lander para pegar seu filho Casey com sua ex-mulher, uma indígena, e eles parecem se dar bem, mas são muito cuidadosos com o filho. Corey leva Casey para a reserva dos índios, onde ele vai ficar com os avós da parte da mãe enquanto ela está fora. Corey descobre do avô de Casey sobre um predador na área que acabou de matar uma das suas vacas. Corey conclui pelas pistas que isso foi obra de uma leoa e seus 2 filhotes, o que mostra que ele é bom em analisar rastros. Ele segue um rastro de sangue e marcas de pés na neve até encontrar um corpo com um tiro na cabeça e os pés congelados. Corey, que estava caçando leões, descobre que a vítima é a mesma garota, que aparece no começo do filme e avisa a polícia da reserva indígena, que chama o FBI. Corey e Ben, o chefe da polícia, que conta com apenas meia dúzia de policiais na reserva, aguardam a chegada do FBI. Jane Banner surge no meio de uma tempestade de neve, claramente despreparada para aquele clima e precisando de mais agasalhos para não morrer de frio. A avó de Casey oferece algumas peças de roupa de sua neta que já morreu. Corey tinha uma filha mais ou menos da mesma idade que a morta. Eles vão de snowmobile até o lugar onde o corpo foi achado. Corey confirma que o cadáver é de Natalie Hansen, uma moça de 18 anos. Jane desconfia de violência depois de analisar a morta e encontrar sangue na região íntima. Ei, o filme que vou fazer o resumo chama Wind River, em português, Terra Selvagem. É um filme que mistura suspense, drama e mistério. É um ótimo filme e aposto contigo que você vai gostar. É por isso já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar aquele like para receber os melhores resumos. Jane Banner pergunta se tem algum local perto. Corey responde mencionando um ponto de drogas e uma plataforma de petróleo como os locais mais próximos na área de onde Natalie poderia ter escapado. Ele então recria a morte de Natalie observando as marcas dos pés. A maior profundidade na frente das marcas indica que ela provavelmente estava em fuga. Ele prossegue dizendo que o ar a menos 20 graus Celsius fez com que seus pulmões estourassem durante a noite, fazendo-a tombar no solo e cuspir sangue. Mas ela continuou correndo até seu último suspiro. Tudo se encaixa para a agente, e depois de perceber as habilidades de Corey, ela solicita que ele auxilie na investigação. Eles voltam a Lander e visitam o gabinete do médico legista, onde obtêm a confirmação médica das afirmações de Corey. Segundo o médico legista, Natalie sofreu graves ferimentos causados por várias pessoas que não foram identificadas. Jane quer descobrir quem matou Natalie, mas como o caso não foi considerado um homicídio, ela não tem o apoio de uma equipe do FBI para investigá-lo. Ela ainda corre o risco de ser afastada da missão, pois o FBI não tem autoridade sobre o local do crime. Jane conta com a ajuda de Ben e Corey para visitar os pais de Natalie, Martin e Annie. Natalie namorava alguém que o pai dela nem sabia o nome. Jane se irrita com a falta de cuidado do pai com a filha e o acusa de ser culpado, provocando a ira do homem que está de luto. Também não adianta conversar com a mãe, pois ela está tão transtornada que está se autoagredindo. Corey se torna um dos mais íntimos amigos de Martin e busca dividir com ele suas vivências sobre a perda da filha, apoiando-o a superar o trauma que está sofrendo, acolhendo e confortando sua dor. Martin, sabendo do envolvimento de Corey na investigação, acende um cigarro e pede ao amigo que vingue, mesmo que Corey já ia fazer isso. Corey, Jane e Ben se dirigem para a casa mais perto do local do crime em procura de indícios, a casa decadente de Sam, um dependente químico que usa a casa como refúgio. Quando Jane e Ben se distraem, Sam joga spray de pimenta neles, fazendo-os cair em uma crise de tosse. 2 dependentes tentam fugir pela porta de trás, mas são atingidos pela pá de Corey. Jane respira fundo e persegue Sam pela casa. Com a vista turva, Sam surge repentinamente e dispara contra Jane, que falha os tiros, mas ela consegue atingi-lo várias vezes e matá-lo na hora. Chip Hanson, o irmão violento de Natalie, é revelado mais tarde como um dos homens na casa. Ele não se controla de tanto chorar ao descobrir que sua irmã morreu. As palavras embaralhadas dele, porém,
ajudam Jane a descobrir que o companheiro de Natalie era um homem branco que não era da região. Corey, em contrapartida, acha rastros de snowmobile saindo da casa e decide seguir os rastros com Jane, porque o corpo de Natalie foi encontrado depois daquela colina. Eles se deparam com outro cadáver meio afundado na neve enquanto sobem a montanha. Desta vez um homem que foi meio devorado por urubus. Na residência onde se vendia drogas, os rapazes não querem dar nenhuma pista, preferindo ir para a cadeia do que ficar na reserva, até que Corey resolve conversar com o irmão de Natalie, que ele conhece desde criança. Chip culpa o lugar onde eles moram, o que ocorreu com ele e sua irmã, mas Corey não concorda, dizendo que, diferentemente da maioria dos habitantes locais, ele podia ter escolhido uma vida melhor se ingressando na universidade ou no exército. Quando Chip fala para Corey por não proteger sua filha, o bate-boca fica violento e ele apanha. Por fim, Chip conta quem era o namorado de Natalie, chama Matt, um vigia de um dos locais de extração que tinha mais ou menos a idade de Corey. Corey recebe um convite para ir com eles a um dos locais de extração no dia seguinte, mas ele recusa, dizendo que ele tem outros planos para depois. Mais tarde, Jane vai até Corey e revela a identidade do morto, Matt Rayburn, um vigia do local de extração. Isso deixa claro que o corpo é do namorado de Natalie, que Chip já tinha falado o nome antes. Jane quer saber o motivo de Corey estar ajudando-a, e ela compreende ao ver fotos de sua filha. Corey conta a triste história de sua filha Emily, algo parecido com o que aconteceu com Natalie 3 anos atrás, quando ela era apenas uma jovem de 16 anos. Corey, que trabalhava como vendedor, planejava passar uma noite a sós com sua esposa em um hotel, mas logo receberam a notícia de Natalie, a amiga íntima de Emily, que ela tinha sumido. Corey termina a história dizendo que sua filha foi achada estraçalhada por lobos. Ele tentou segurar suas emoções por 3 anos, mas finalmente começa a chorar. Agora entendemos o motivo do seu divórcio. Seu relacionamento depois do ocorrido foi provavelmente só um gatilho. Ele se tornou um caçador por causa do que aconteceu, talvez para rastrear as feras que devoraram sua filha ou para encontrar os possíveis culpados. Jane pede desculpas e sai para o banheiro, abalada pelos acontecimentos terríveis que ocorrem na área. Depois, ela encontra um dos poemas de Emily, mostrando que ela era uma excelente poetisa. A voz que se ouve no começo do filme é de Emily recitando seu poema. Corey volta para a montanha no outro dia, para averiguar mais sobre o homicídio de Matt. Jane e Ben seguem morro abaixo até o local de extração de petróleo com 4 delegados, e o chefe da segurança da guarda os recebe. Ao ser indagado sobre o paradeiro de Matt, ele diz que espera que o encontrem, pois Matt sumiu depois de uma discussão com sua namorada. Ao mesmo tempo, Jane vê machucados em sua face e nas faces dos outros militares que aparecem em seguida. Jane continua com dúvidas, mesmo depois de eles dizerem que os machucados foram resultado de colisões com árvores ao descerem o morro. Jane usa uma tática de engano contra os guardas no trajeto para o quarto de Matt. Ela diz que Natalie está viva e comunicou o sumiço do seu namorado para testar a reação deles. O chefe da segurança se espanta, dizendo que é impossível, pois escutou no rádio que acharam o cadáver dela. Jane fica mais desconfiada e fala que a identidade da morta não foi divulgada no rádio. Nesse momento, um dos delegados nota os guardas rodeando-os. Ele entra em pânico e há um confronto quando todos puxam suas armas. Jane acalma a situação e faz todos se comportarem graças ao seu status elevado no FBI comparado aos demais policiais. Jane caminha até o trailer onde os trabalhadores dormiam, inclusive o Matt, e bate na porta com força. O filme volta repentinamente para a noite anterior de Natalie e vemos Matt recebendo Natalie com um sorriso. Depois do abraço e do beijo deles, a cena corta para eles na cama falando sobre seus projetos para o futuro. Os amigos embriagados de Matt chegam ao trailer falando alto. Natalie rapidamente fecha a cortina, mas um dos homens, Pete, que está muito alcoolizado, a abre de novo e começa a importunar o casal, questionando o que eles estavam fazendo. Em seguida, ele faz uma gracinha e tenta olhar debaixo dos lençóis, o que irrita Matt, que salta da cama e dá um chute nele. Pete, em contraste, não demonstra nenhum medo, ele fala da sua vontade de ter participado do ato. Ao mesmo tempo, um dos homens ofende Natalie racialmente, provocando sua reação de socá-lo na cara. Pete usa a oportunidade e arranca as calças de Natalie.
Uma confusão começa depois que Matt acerta alguns golpes em Pete e os dois grupos entram em confronto. Natalie corre para socorrer seu namorado, mas os dois levam fortes pancadas na cabeça e perdem a consciência. Natalie logo recobra os sentidos e se dá conta de que Pete está se aproveitando dela. Quando Matt sai do estado de inconsciência e vê isso, ele parte para cima de Pete de novo. Por fim, assistimos todos agredindo Matt e Natalie escapa, consciente de que não tem como salvar seu namorado. Foi nessa hora que ela saiu correndo desesperadamente para escapar, mas acabou morrendo. Jane continua batendo na porta e gritando FBI no tempo presente. Ao mesmo tempo, Corey observa marcas de snowmobile que vão do local de sondagem até onde encontraram Matt, mostrando que os guardas arrastaram o corpo de Matt até lá depois de assassiná-lo e tentaram ludibriar a investigação, tentando culpar os drogados pela morte do Matt. Descendo a montanha por uma estrada que levava à casa de Sam, ele procura avisar Ben sobre os guardas. Porém, antes que Jane consiga se distanciar da entrada, há um barulho forte e uma bala acerta seu peito. Os seguranças começam a disparar contra os policiais da tribo. Os dois grupos entram em um intenso tiroteio, mas os guardas levam a melhor e eliminam todos os policiais. A pancada feriu Jane, mas seu colete à prova de balas a salvou. Enquanto ela tenta recarregar seu fuzil, o chefe dos seguranças o arranca. Uma bala perfura seu tronco antes que ele consiga atirar. Corey revela-se o misterioso atirador, que se ocultou na neve. Ele elimina os outros guardas sem piedade enquanto eles o procuram. Corey atira contra o trailer, acertando mais um guarda, mas Pete consegue fugir pela janela e corre para as montanhas. Corey o persegue pelas montanhas. Depois de socorrer Jane, Pete escuta o barulho de uma snowmobile e tenta localizar a origem. Corey aproveita sua distração e o nocauteia com sua arma. Quando Pete recobra a consciência, ele se vê sem sapatos no alto da montanha, com os dedos dos pés congelando. Corey lhe dá uma segunda chance, se ele admitir o que fizeram. Corey cumpre sua promessa, quando Pete admite ter assassinado Matt e violentado Natalie, deixando-o partir e dizendo que Natalie correu 6 milhas na neve, sem sapatos, e que ele duvidava que ele conseguisse andar sequer 600 pés. Corey manda Pete correr, mas ele só consegue dar alguns passos antes que o ar gelado rasgue seus pulmões, do mesmo jeito que aconteceu com Natalie. Ele cai no chão e morre na hora, respirando com dificuldade. Corey é visto falando com Jane no hospital. Na cena seguinte, ela se sente sortuda por ter escapado, enquanto ele acha que sorte não existe na reserva. Ele pensa que, nesse lugar, você vive se tiver a alma e a garra necessárias, ou morre se não tiver. Jane chora ao recordar da corrida de Natalie de 9,5 km, em temperaturas menores que 0, para salvar sua vida. Corey depois vai visitar Martin e vê que ele está com sua nova expressão de morte, mostrando que estava prestes a se matar. Corey revela como ele se vingou de cada um dos culpados pelo assassinato de Natalie, para aliviar sua dor, principalmente do homem que violentou Natalie e se arrependeu na hora da morte. Martin se entristece e pede que seu amigo compartilhe com ele o seu luto, pois a perda de uma filha de forma tão cruel mudou sua forma de ver a tristeza. Isso fez com que um deles se fortalecesse, enquanto levou o outro a refletir sobre o destino das coisas. Então é isso. Embaixo, no primeiro comentário fixado, vou deixar uma playlist de filmes de suspense, dá uma olhada, e não esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever no canal para receber resumos diariamente. Então, até o próximo resumo.